Boa noite. É um prazer estar com vocês. Mais uma noite, queridos. É sempre bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor, exaltando, louvando o seu nome, engrandecendo quem Ele é, cantando as maravilhas e as verdades do amor de Deus. Ah, queridos, nós somos tão limitados e falhos. Um dia, nós cantaremos com toda a verdade do nosso coração. Eu não estou falando que você não cantou com a verdade do seu coração aí, mas nós estamos ansiosos por um dia onde todas as nossas fraquezas e falhas serão submetidas à renovação dos novos céus e da nova terra. E nesse dia, nós cantaremos nada além do sangue. Nada. E nós experimentaremos de verdade, comprovadamente, no tempo, porque Jesus voltará, queridos, historicamente, fisicamente. No tempo nós provaremos que realmente Ele não estava mentindo quando Ele disse que nada nos separará do amor de Deus. Enquanto isso, nós nos reunimos para termos vislumbres e desfrutarmos um pouquinho daquilo que Ele está trazendo para nós. Isso que é a igreja, queridos. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós gostamos da música, nós não estamos aqui porque nós gostamos do cafezinho, porque nós gostamos dos amigos, muito menos porque nós achamos que isso aqui é o certo ao se fazer, ou porque nós seremos castigados. Nós estamos aqui para declarar: digno é o Cordeiro de receber a glória, o poder e a honra, a força e as riquezas e o domínio para sempre, sempre, sempre. Obrigado. Queridos, queria saudar aqueles que nos visitam com o amor de Deus. Se sinta bem no nosso meio e espero que você possa ouvir, experimentar a realidade do Espírito Santo aqui. Hoje, especialmente hoje, nós estamos, e também por um período que a gente já está acontecendo isso, nós não teremos as crianças indo para a salinha delas, porque nós estamos em alguma manutenção até o lançamento da igreja. Então, hoje as crianças estarão conosco também para ouvir o Evangelho. Isso não é ruim, né, queridos? Às vezes a gente acha ruim, né? Caramba, as crianças... A gente tem dois caminhos. O primeiro é aquele que não tem filho, mas está querendo ouvir a palavra, e a criança passa gritando e chorando. Aí a gente fica, tá vendo? Cadê a mãe dessa criança? A gente fica assim. Ou é o pai que fala assim: caramba, lá, tá vendo? Não vai ter salinha hoje. Agora essa criança vai ficar aqui do meu lado aqui pedindo para desenhar. Mas, queridos, por mais que nós valorizemos muito o fato de que as crianças elas vão ter um momento, como elas têm aos domingos, exceto na ceia, um momento onde elas podem ouvir o Evangelho. Elas não estão ouvindo lá o desenhozinho da Peppa evangélica. Eles estão ouvindo o Evangelho, porque nós acreditamos que essas crianças que estão aí, essas aí mesmo, essas aí, elas precisam do Evangelho, tanto quanto a gente. Senão elas estarão perdidas. Senão elas irão para o castigo que nós pregamos aqui. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para elas. Mas ao mesmo tempo é tão bom quando elas estão conosco. Deus anseia muito isso, que gerações estejam juntas adorando o nome dEle. Então nós valorizamos também quando as crianças estão no nosso meio. E eu quero te incentivar, a criança que está às vezes do seu lado, para você sempre incentivá-la a adorar a Deus enquanto nós estamos adorando, a ouvir a voz de Deus enquanto nós também estamos ouvindo. Aproveita para falar com a criança que está do seu lado aí, isso aí. Ouça, querido. Amém, irmãos? Então hoje elas estarão aqui, glória a Deus por isso. E se elas estiverem fazendo alguma coisa, é certo que seja uma coisa que os pais precisem corrigir, lembrem-se que elas são nossas crianças. Elas não são a criança do pai que deveria estar corrigindo, elas são as nossas crianças. De quem são as crianças, queridos? Nossas. Então nós devemos cuidar, proteger, amá-las, incentivá-las a adorar. Até o Samuel, né? Amém, querido? Queridos, nós estamos continuando, chegando quase ao fim da nossa série. E a cada semana, enquanto a gente olha para os 7 pecados capitais, para quem está nos visitando hoje pela primeira vez,
ou quem está visitando pela segunda vez, para se inteirar, nós estamos numa série chamada Os 7 Pecados Capitais. E nós estamos já chegando ao fim. Se você ainda não acompanhou, só aí no nosso canal do YouTube você vai ver. Mas enquanto a gente olha, a gente se depara e a gente pensa, bem, esse aí não é problema meu. Tem até pessoas que falam assim, olha, até agora eu não me identifico nenhum, sabia? E a gente depara com outro e fala assim, não, esse aí sou eu, esse aí, inveja é o meu problema, hein? Esse aí é o meu problema. E, assim, por um lado você está certo, quando você sente que talvez um ou dois desses pecados não sejam um problema imediato na sua vida. Mas quando você olha mais profundamente, ou quando você escuta mais profundamente, não apenas para como você está sujeito a qualquer um deles, mas se você olhar para os desejos e as inclinações do seu coração, você vai começar a ficar surpreso, descobrindo que todos esses pecados, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, eles estão sentados bem ali, meditando sobre o seu coração. Todos eles. Esperando o momento certo para poder atacar você. Todos eles. Até aqueles que você acha que não tem. Esperando a oportunidade para poder dominar você. E a gula, que nós vamos falar hoje, é um desses exemplos também. E a gula talvez seja o grande elefante branco na sala das nossas igrejas. Como eu disse, ensinando há uns domingos atrás sobre a preguiça, existem pecados que são mais aceitáveis. São pecados que a gente vê como inofensivos. Eles não vão nos causar nada. São pecados tão inofensivos que nós achamos que a gente quase diz assim, mas isso aqui não causa mal nenhum. Deus vai ser um bobo se ele se preocupar com isso aí. Se Deus estiver se preocupando com isso aqui, então ele está sem nada o que fazer. Porque nós achamos aceitáveis, inofensivos isso. E a gula também é um desses pecados que se tornam pecados de estimação e que nós não percebemos muitas vezes. Eu não me lembro de ter ouvido uma pregação sobre gula quando eu era criança. Apesar dela ser algo totalmente desenfreado no redor de onde eu cresci na igreja. Eu me lembro de muitas conversas sobre os perigos do sexo, os perigos da bebida, os perigos dos desenhos da Disney, dos perigos do rock and roll. Mas nenhuma palavra sobre comer demais ou ter os desejos, os apetites completamente desordenados. E eu não sei se você já quis lutar contra isso, mas provavelmente, ao fazer força para lutar contra isso, você se deparou que não existe muita ajuda por aí. Certamente a cultura ao nosso redor, queridos, ela não ajuda a gente, não vai fazer nenhum favor para a gente. A gente vive na terra dos buffets, a gente vai nos casamentos, já percebeu? A gente vai no casamento e a gente fica bravo porque a gente não comeu. Não comi como eu deveria. Casamento ruim. A noiva estava bonita, o noivo também estava bonito, Deus falou às vezes lá, uma palavra maravilhosa, mas o casamento foi horrível porque eu não comi o que eu deveria comer. A gente vive na era do fast food. Na era onde o MasterChef é um dos grandes programas. E um dos programas mais assistidos da TV. Quando as porções em restaurantes não são grandes o suficiente para alimentar 3 pessoas, a gente se sente enganado. Já viu o que a gente procura? Quanto é essa porção aí? É para 2 pessoas, mas você olha, não é para 2 não, é para 1, hein? A gente vai embora porque a gente está sendo enganado, porque tem que ser uma porção para 3. A gente criou a cozinha afetiva, ou a terapia culinária, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é usar a comida como para lidar com as lembranças do passado, ou aliviar traumas, estresses que a gente já teve na vida, ou sentir alguma sensação que a gente teve de uma lembrança passada, aí a gente vai lá em restaurantes especializados em comida afetiva. A gente vê o cardápio lá da lanchonete, a gente quer o maior. E muitos de nós sentem orgulho de comer demais. Aquela pessoa assim, isso aqui, querido, eu estou me botando aqui, tá? Que as pessoas falam, vão comer pra caramba. E eu fico, tá vendo? Como muito. Como muito. A gente diz mais quando a gente deveria dizer chega. A gente cria competição de alimentação, quem come mais ovo cozido.
Esses dias eu vi um cara que eu sigo esses caras, Corbucci, o nome dele. E ele estava numa competição de quem comia mais ovo cozido. Eu acho que o cara comeu 100 e não sei quantos ovos cozidos. E convenhamos, ovo é muito bom, querido, mas 100 e não sei quantos ovos cozidos, o negócio é... Quem come mais pizza, quem come mais McDonald's, quem come mais, a gente vai pro rodízio e fala, eu comi 36 pedaços e eu comi 32. Na semana que vem a gente volta aqui de novo. A gente vai ver quanto é cada um. Nós afogamos as nossas mágoas e ansiedade na comida. Já viu aquela cena que alguém está lá empanturrado de sorvete e de coisas, de salgado, de alma chips, porque está afogando as suas mágoas, a sua ansiedade, o namorado me deixou, então vou comer. A gente fica irritado se a gente não for satisfeito como a gente queria. E por aí vai, a nossa relação com essas coisas não é muito boa. Mas à primeira vista, queridos, poucos de nós vão reconhecer que a gula é um pecado evidente na nossa vida. Até que então a gente comece a ver as suas consequências, as doenças que ela traz, o seu domínio sobre nós, seu domínio sobre o nosso temperamento. Já viu quanto a gente fica irado quando a gente está com fome? Estressado, completamente irritado. O seu domínio sobre o nosso bolso. Por exemplo, quando a gente gasta R$100 em apenas um dia, e eu estou sendo gentil. R$100 eu estou sendo muito generoso. Nós gastamos muito mais. Em um dia, em um final de semana só com comida, enquanto muitas outras áreas da nossa vida estão completamente desorganizadas e esquecidas, porque parece que o nosso estômago é maior do que elas todas. E por mais que a gente pense que a gente está isento, queridos, a gula é um pecado com o qual praticamente todos nós estamos envolvidos. Mas o que é a gula? Se a gente for perguntar de verdade, no sentido mais comum, a gente define gula como sendo comer demais. Comer além da conta da fome. Comer mais do que a gente está com fome. A pessoa come com muita paixão, como se a vida fosse acabar depois daquele sanduíche, depois daquele pequeno doce, depois daquele pequeno pedaço de picanha. Comamos, amanhã morreremos. Não deveria nos surpreender, queridos, que algo tão pequeno quanto um brigadeiro ou um pedaço de carne nos controla tão facilmente às vezes? Um negócio assim, ó. Em outro sentido, os teólogos sempre falaram que a gula é também comer excessivamente, mas comer luxuosamente também. Já viram aquelas imagens que tem os imperadores comendo comidas que eles mandavam matar um rouxinol, que eles caçavam 10 dias, e eles fabricavam com sei lá com o quê, com pato, com folha de não sei o quê, e que comida que só rico come. E aí você vê aquelas imagens deles sentados sobre seus banquetes, os desperdícios que eles causavam, com coisas caríssimas. Os teólogos viram a gula também dessa forma. E tudo isso, todos esses sentidos aí trazem castigos e consequências terríveis sobre aqueles que são gulosos. Como alerta o sábio, por exemplo, em Provérbios, capítulo 23, versículo 21, quando ele diz, o beberrão e o guloso acabarão na pobreza. Lembra que eu falei da preguiça? Que também o preguiçoso vai acabar na pobreza? O guloso também. Será porque ele come mais do que ele poderia gastar? Mas como sempre, a gente não pode ficar no superficial aqui. Existe algo que está atrás da gula. Existe algo que está atrás, lá no fundo da gula. E é lá que a gente precisa chegar. A gente não pode ser movido apenas por visões de o castigo. Então eu não vou ser guloso não, né? Porque eu vou ficar pobre. Não. Nós não podemos ficar simplesmente movidos por visões de moralismo. Não vou ser guloso não, porque senão eu vou para o inferno. Essas coisas são até verdade. Mas elas não podem ser motivações que tocam o profundo, o que está por trás da gula na nossa vida. Nós precisamos descobrir aquilo que move a gula. Aquilo que está por trás da gula. Os irmãos fizerem um pequeno passeio pelas Escrituras, vocês vão perceber que o alimento sempre foi algo muito importante na Bíblia. Pegue a história do povo de Israel, por exemplo. O povo que Deus chamou
no Antigo Testamento para ser dele. Quando eles foram libertados do Egito, porque eles ficaram escravizados no Egito durante 400 anos, então Deus resolveu tirá-los de lá, e quando eles foram libertados do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto, também por alguns anos. Então Deus começa a suprir eles com o maná, que era algo parecido com um pão, sabe? Que graciosamente surgia todas as manhãs. E as pessoas poderiam colher ele e se saciar a sua fome. Mas com o tempo, o que eles começaram a fazer? Esse mesmo povo, reclamar. Eles começaram a pedir carne. Começaram a lamentar as refeições que tinham deixado para trás. Lá no Egito nós tínhamos cebola, pepino, nós tínhamos alho, nós tínhamos outras coisas lá. O texto no livro de Números, lá no capítulo 11, diz que eles murmuravam assim: nunca vemos nada. A gente não vê mais nada, só tem esse maná. Só tem esse maná aqui na minha despensa, a gente não vê nada. Cadê esse Deus? Aí lá na frente, no Salmo 78, o salmista conta essa história da antiga lamentação dos israelitas. Nem lamentação, da antiga lamúria, reclamação e murmuração. Ele diz: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Deus pode preparar uma mesa no deserto? O que eles queriam? Comida. Então por que Deus não dá carne para a gente? Deus é impotente, Deus é indiferente, eles diziam. Eles acusavam. Mas a gente precisa primeiro corrigir um pensamento que é construído em alguns lugares, quando a gente olha para textos como esse. Quando nós falamos de gula dessa maneira, somente ligando ela aos alimentos, a gente vai perceber que não é só isso. Mas quando a gente fala de gula dessa maneira, ligando aos alimentos, alguns podem pensar que o cristianismo, então, é uma coisa monótona, que sombria, que proíbe qualquer tipo de prazer. Agora, então, não posso nem comer mais, né? Eu não posso nem experimentar um doce, né? Isso aqui é igreja? Então vou embora. Isso é cristianismo? Então vou embora. Mas se você está pensando assim, então você não pode estar mais longe do que a verdade mesmo. A Bíblia não nos proíbe de desfrutar as boas dádivas de Deus. A verdade, o que acontece é que nós pegamos as boas dádivas de Deus e transformamos elas em deuses. Nós pegamos coisas que são boas e transformamos elas em coisas últimas. Nós pegamos coisas que são importantes e transformamos elas em coisas únicas. Será que dá para fazer isso com comida? Pasmem. Dá para fazer isso com tudo. Porque o coração do homem, já dizia um teólogo antigo, é uma fábrica de ídolos. E é justamente aqui, queridos, que nós começamos a ver as sutilezas do pecado. É aqui que nós descobrimos as coisas que estão por trás do pecado e da ação que nós cometemos e das coisas que nós fazemos. O que nós fazemos? Qual é a motivação de fazer o que nós fazemos? Essa é a grande pergunta. E eu quero que você veja muito bem isso. O que nos faz tropeçar não são as coisas venenosas, evidentes. Olha lá aquilo ali, né? Olha ali, ó. A mulher me mandou, às vezes a gente tropeça com isso, né? Mas a mulher me mandou um nude aqui e eu tô pagando, hein? Saí do grupo que tem um monte de vídeo pornográfico. Saí desse grupo. Mas não são as coisas evidentes que nós tropeçamos na maioria das vezes, queridos. Eu não acredito que alguém aqui matou uma pessoa hoje de manhã. Que alguém fez um assalto ontem à noite. Meu Deus do céu, se alguém fez, eu espero que confesse aqui e a gente chama a polícia. Não é o veneno, queridos, especificamente, mas é o prazer que nos arruína. É o excesso do desejo e dos apetites desordenados, em atividades que são aparentemente inofensivas, como comer. E é assim que nós começamos a ver o espírito da gula. E entenda aqui, queridos, não é uma entidade, é espírito de senso da gula. Gula, queridos, não é simplesmente comer demais ou comer luxuosamente. Isso também é. Mas por trás disso, gula é desejar inconsequentemente.
Gula é ter os desejos completamente desordenados, descalibrados. A pergunta não deve ser o que você come demais. A pergunta deve ser: você é guloso de quê? Na sua vida, do que você tem fome? Sucesso? Aprovação? Controle? Poder? Quando você come demais ou quando você gasta demais, o que está por trás? O que você ama quando ama comer demais? Está por trás o prazer, está por trás a adrenalina. Quando você gasta muito dinheiro com comida, muito mais do que ajudar os outros, ou muito mais do que construir coisas boas para a sua própria vida, o que está por trás? Consolo? Você tem fome do quê? Desejos desordenados, queridos. Então, nesse sentido, todas as pessoas são gulosas. Porque fome é algo que a pessoa é. E eu já explico isso para vocês. Antes eu queria contar uma pequena história para vocês. Havia um rei muito rico. Seu nome era Davi. Era um homem que Deus havia escolhido para reinar sobre o seu povo. E era um homem muito especial. Mas como todo homem, desde o rei ao mendigo, ele estava manchado pelo pecado. Então um dia, ele sobe no seu telhado. E ele está lá em cima e ele olha uma mulher linda tomando banho. E o que ele faz? Ele manda chamá-la. E eu poderia explicar, a gente poderia fazer uma pregação só nesse texto. Mas não é para hoje, a gente vai só voar panoramicamente. E ela vai até o palácio. E eu quero que você pense exatamente aqui que não é, o rei está me chamando, eu vou pegar alguma coisa, né? Não, queridos. Davi usa da sua autoridade para que ela vá até o palácio. E ela vai. Então Davi comete adultério com ela. Ela era casada. Ela era casada com um dos soldados de Davi, chamado Urias. Passa o tempo, tudo bem, né? Vou só tomar um banho. Hein? Passa um tempo, ela está grávida. De Davi. E agora, o rei Davi se encontra numa posição de que, meu Deus do céu, o que as pessoas descobrirão? O que eu farei? E ele começa a bolar vários planos para tentar não ser descoberto. E esse soldado era um grande soldado. Um soldado muito honroso. E então, Davi chega ao ponto de bolar um plano de matar esse soldado. Ele envia ele para a guerra, coloca ele na frente da guerra. E é como se deixasse ele morrer mesmo. E ele morre. E Davi, então, sua consciência agora está muito ótima. O meu problema acabou. Só quem sabe disso é Deus. Eu me viro com ele depois. Só que uma das coisas que a gente sempre brinca aqui, né, que na era da antiga aliança, quando Deus estava vendo, os profetas também estavam vendo. Então Deus manda um profeta ir lá na casa dele. Esse profeta se chamava Natã. E ali eu sempre falo, né, para quem sempre conversa sobre isso, ali talvez tenha um dos maiores sermões de toda a história. Natã chega para Davi e diz: e eu quero que você preste bem atenção nessa história, queridos, que agora é uma história dentro da história. Havia no seu reino um homem rico que tinha muitas posses.
e um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha. Um dia, veio um homem viajante até a casa do homem rico. E então o homem rico, ao invés de pegar das suas posses, vai atrás da única ovelhinha desse homem pobre. A mata e a dá de alimento para o homem viajante. E aí o que Davi faz? Como um ótimo sermão deveria fazer conosco, né? Indignação em primeiro lugar. Mas ele faz o errado, igual a gente faz às vezes também, né? Fulano deveria estar aqui. Ele diz: onde está esse homem? Manda matá-lo. Manda matar esse homem. Então Natan fala uma frase que Deus deve falar conosco muitas vezes. Esse homem é você, Davi. Então Davi diz: eu pequei contra o Senhor. E a história continua, Salmo 51 e tudo que acontece. Depois eu recomendo para que você leia os 2 livros de Samuel, né? Para você entender todo o contexto que está acontecendo. Mas veja bem, queridos, essa pequena história de Natan. Existe o homem rico, que todos nós já imaginamos que seja Davi. Existe o homem pobre, que todos nós imaginamos que seja Urias, o soldado. A ovelhinha, nós imaginamos que seja Batseba, a mulher que Davi fez cometer adultério. E Natan diz: esse homem é você. Mas qual dos homens? Porque também existe um homem viajante. E por muito tempo eu fiquei pensando nesse homem viajante. Até eu começar a entender, queridos, que o homem viajante era o desejo desordenado. E na primeira oportunidade que o desejo, por isso que esse homem é você, o viajante e o rico. E o desejo vem até a sua porta, porque o pecado está diante de você. Não é isso que um dia um homem também ouviu, chamado Caim? O desejo bateu a sua porta, Davi. E você alimentou ele. E você alimentou de uma coisa que nem era tua. Desejos desordenados. Apetites descalibrados. Mas por que isso? Por que a Bíblia trata tanto de apetite, tanto de fome, tanto de desordens, tanto de gula dessa forma? Porque, na verdade, fome é o que a pessoa é. Fome está conectado com a realidade de quem nós somos. Deus nos criou para nos satisfazermos nele. É isso que o salmista entende e escreve, então, no Salmo 63. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 63. Salmo 63, nós lemos do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-Te no santuário para contemplar a Tua glória e a Tua força. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias da noite. Veja bem, queridos. A minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te almeja. Parece que existe uma realidade espiritual anterior à realidade física, naquilo que nós tratamos do assunto fome. Não é algo apenas do nosso estômago, a nossa alma tem fome. O problema é que nós estamos falando de pecado, e esse é o problema. Não é uma falta de equilíbrio, não é uma terapia.
alimentar, não é uma dieta com o melhor personal coaching que você possa encontrar. Muito menos é um tipo de regressão para aliviar as coisas e traumas que você existiu e coisas do passado, para então você ordenar os seus amores e os seus desejos. Não, queridos, o pecado é o problema. Ele inundou a nossa realidade quando o homem, pasmem, comeu do fruto. E tudo bem, o problema não é o comer do fruto, comer não tem problema nenhum. O problema é o que está por trás do comer. A realidade que existe por trás do porquê nós fazemos o que fazemos. Ele comeu porque ele tinha fome, mas não é porque o estômago dele estava doendo. Ele tinha fome de ser igual a Deus. E a partir de então ficou um vazio enorme no peito da humanidade, onde a comida é apenas um paliativo que tenta suprimir e esconder as nossas misérias. Mas lá no fundo, o que nós temos é fome. E esse é o poder consumidor, predatório da gula. A gula te deixa louco para pegar as coisas, para ter as coisas. Você sente que precisa ter aquilo. Você vive como as filhas da sanguessuga que está escrito em Provérbios. Dá, me dá, eu quero, eu preciso ter, me dá logo. E você fica hipnotizado. Mas querido, veja, nós somos gulosos não porque estamos com fome. Ouça bem isso. Não é porque nós estamos com fome. Nós somos gulosos porque nós estamos vazios. E é por isso que nós andamos por aí dizendo, bem, isso aqui vai me fazer feliz. Ou talvez isso aqui me faça. Ou isso aqui também vai fazer feliz. Ou aquela pessoa vai me fazer feliz. Aquele dinheiro vai me fazer feliz. Desejo, apetite, fome. Me dá, eu quero. Essa promoção vai me fazer feliz. Se eu tivesse aquele amigo, se eu tivesse a aprovação dos meus pais, se eu tivesse aquele recurso, se eu pudesse entrar naquele lugar, se aquela pessoa olhasse para mim, então eu estaria satisfeito. Quer descobrir isso? É simples. O que você mais pensa quando você está só? Quando não tem nada mais urgente para pensar, aqueles momentos que você não tem nada mais urgente para pensar, o que vem na sua cabeça? Nesse lugar onde a sua mente vai, quando tem espaço de sobra. Para onde é isso? Aquela coisa, aquela pessoa, aquele sonho, o que quer que seja, queridos. Nesse lugar, é disso que você é um guloso. Então, o que você faz? Você se empanturra de comida para comemorar o fato de ter conseguido isso que você queria tanto. Ou você se empanturra de comida para aliviar a culpa e a vergonha de não ter conseguido aquilo que você queria tanto. E assim a gente vai acumulando para a nossa vida a consequência maior de viver uma vida ao bel prazer, ignorando os presentes de Deus da forma correta que nós deveríamos viver. Qual a consequência? A morte. Todos nós nesse salão, queridos, em algum momento seremos tentados a colocar coisas que são boas, mas que não são Deus, e transformá-las em alimento que achamos que vai nos saciar. E você comer seus enormes pratos, ser um gastão, é só um sintoma. Só um sintoma, querido, de que você tem uma alma descalibrada. Uma alma desordenada. Desejos descalibrados, anseios confusos. O terrível vazio da alma não será satisfeito por algo que vai deixar o nosso corpo, queridos, em algumas horas. Não vai. O homem viajante vem, queridos, e ele bate na porta. Quando a gente olha para o Salmo 63, que nós acabamos de ler, a gente começa a perceber o contrário da história que nós contamos lá do povo de Israel, que queria comer.
que olhou para Deus e falou: me dá, eu quero. O pecado do povo, que nós vimos lá no Salmo 78, em Números capítulo 11, toda a história, claro que era muito maior do que a culpa de exigir o que comer, queridos. Muito maior. A Bíblia diz que eles não creram em Deus, não confiaram em Deus e não confiaram no poder salvador de Deus. A Escritura claramente mostra que Deus estava sustentando o seu povo com pão, não só para manter ele vivo, mas para comunicar uma verdade espiritual profunda. Homens e mulheres têm fome na alma e somente Deus pode ser capaz de alimentá-los. E eles precisavam entender essa lição espiritual por meio do maná. Qual lição? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o pão físico, que a comida por si só, nunca vai satisfazer a fome humana. É por isso que no Salmo 63 o salmista ora e clama para que os seus desejos sejam reordenados. E a sua fome, a sua sede sejam redirecionadas para o único que pode saciar. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Como de saborosa comida se farta a minha alma. Ele está clamando por um redirecionamento dos seus desejos, do seu interior a Deus. O pedido do coração desse homem e o nosso deve ser, queridos, ao olhar para isso, nós precisamos aprender que o pedido deve ser: sim, Deus, satisfaça-nos com o Senhor mesmo. Nos satisfaça contigo, porque a sua graça é melhor do que a vida. E como é isso, João? Como que Deus pode ser aquilo que nos satisfaz e nós sermos reordenados de novo? Por que nós podemos confiar num Deus como esse, hein? Por causa do Evangelho, queridos. E somente no Evangelho, queridos. Não é irônico que no Novo Testamento há apenas 2 ocasiões em que a acusação de gula é feita? E nas 2 ocasiões a mesma pessoa que é acusada, adivinha quem é? Jesus. Nas 2 ocasiões. Aquele que nunca pecou. Aquele que desejou perfeitamente o Pai. Aquele que preencheu a sua alma com o relacionamento com o Pai. Esse é Jesus. E como a gente viu, a fome espiritual é um tema bíblico inegável. E Jesus estava esperando ansiosamente para enfatizar isso. A condição da fome espiritual no coração humano. No deserto, antes de começar seu ministério público, ele foi tentado por Satanás a transformar pedras em pão. E o que Jesus faz? Ele resiste a Satanás, ele resiste à gula, ele resiste aos desejos vazios, recitando a Escritura, que o povo de Israel esqueceu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu quero que você entenda o contexto que está acontecendo, que não é simplesmente a palavra de Deus, da Escritura, é aquilo que Deus havia dito para ele no batismo: Tu és o meu filho, em quem eu me alegro muito. E Satanás diz: se você é filho de Deus, então faça isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou filho e eu confio e creio em Deus. Mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Quando nós olhamos para a história do mundo, outros deuses, outros personagens da história que são considerados deuses, eles dedicaram a vida deles inteira para se abnegarem do prazer, da comida, de tudo. Eles iam para o monte, ficavam lá 20 horas lá sem comer nem nada, 70 milhões de vezes, não pode comer muito, não sei o quê, os monges, os budistas, aí tudo isso. Mas nada pode ser diferente de Jesus, que era alguém que tinha os desejos tão alinhados, tão perfeitos, que constantemente ele estava mesmo nos jantares, com os amigos, com as pessoas e até com os seus inimigos. Perfeitamente. No Evangelho de João, ele vai lá e conversa com uma mulher samaritana, e o que ele faz? Ele oferece a água da vida.
E a Bíblia diz que eles tiveram que passar por aquele lugar porque eles tinham que comprar comida. Aí quando os discípulos voltam com a comida, Jesus não come logo. E ele diz uma coisa fenomenal: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí mais tarde, 2 capítulos à frente, Jesus se identifica como esse alimento que eles precisavam. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E agora seus inimigos estão acusando ele de ser um guloso e um bêbado. Algo que ele nunca foi. Mas aquilo que seus inimigos o acusaram, e de certa forma o condenaram, levando ele até a cruz, injustamente. Eu quero que o Espírito Santo traga isso para nós, essa visão para nós. Aquilo que o condenou e o acusou pode se transformar em uma grande notícia para nós que queremos nos livrar dos nossos desejos pecaminosos, dos nossos desejos desordenados. Qual notícia? Ele morreu por nós. Ele morreu por gente como a gente, que tem desordens nos amores, nos afetos e nos desejos. Ele teve fome também. Ele teve sede também. E ele foi acusado por andar com pecadores. E se ele andou com pecadores, queridos, então ele pode ter misericórdia de um pecador como eu, como você. E a grande notícia do Evangelho, queridos, é que ele teve misericórdia. Ele foi até a cruz. E ali o pão da vida foi esmagado, triturado e moído, para que famintos como nós pudéssemos imerecidamente, mas graciosamente, nos alimentar com a única coisa que realmente nós precisamos: o próprio Jesus, o próprio Cristo. E ele ressuscita para que então a gente possa ter a certeza de que nós estaremos com ele em um banquete um dia, e lá a gula estará morta. E os desejos serão satisfeitos na presença dele, porque na sua presença há alegrias perpétuas, há delícias perpétuas. E na verdade, queridos, a Bíblia começa com uma refeição. E logo após a ressurreição de Jesus, nós temos outra refeição. Na verdade, outra não, várias refeições. Lá, na primeira criação, em Gênesis, no jardim, estava o homem e a mulher. E Deus diz, aqui tem maracujá, aqui tem manga, aqui tem abacaxi, aqui tem laranja, aqui tem banana, aqui tem muitas outras coisas. Mas eles preferiram comer o fruto que Deus havia proibido. E a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, mas para algo ruim, para perceberem o seu pecado e o problema que eles causaram. E agora aqui, após a ressurreição de Jesus, nós temos a nova criação sendo inaugurada. E ele se encontra, mais uma vez, com mais um casal, possivelmente. Um casal de discípulos que estão indo em direção a uma cidade chamada Emaús. E eles não conseguem ver que é Jesus. Eles não conseguem ver ainda, mas então eles se sentam para comer. A Bíblia começa com uma refeição, e agora eles estão numa nova refeição. Eles sentam-se para comer, e Jesus parte o pão, e os olhos deles também são abertos. Mas não para algo ruim. Não mais para ver a condição pecaminosa, porque agora está diante deles a nova criação em pessoa. Agora eles vão ver, antes de tudo, a glória infinita de Deus na pessoa de Jesus. Só Ele pode nos satisfazer, queridos. E é esse poder que nos assegura que estaremos com esse mesmo Cristo sentados à mesa na eternidade, nos satisfazendo com Ele e com os presentes que Ele nos dará. Queridos, eu quero que vocês percebam bem a realidade que está por trás disso. Não tem a ver com comida. Tem a ver com desejo. Não tem a ver com a fome que existe quando a gente está com a barriga doendo, gritando, né? Quando faz aqueles barulhos que a gente tem aqui dentro. Mas com uma alma insaciada.
Você tem fome de quê? Você tem desejado o quê? No que você tem acreditado que se ficar sem, você vai morrer? Você vive procurando vida rápido, prazer rápido aonde? Em qual fast food da vida? No fast food do dinheiro, no fast food da segurança, no fast food do sexo, no fast food do poder, do controle, da aprovação dos homens, do elogio dos homens? Qual o drive-thru da vida que você tem entrado para passar rápido por ali, achando que aquilo ali pode satisfazer? Ouça, hoje a sua alma pode viver, como diz Isaías. Sua alma faminta pode viver hoje ao se alimentar do próprio Deus. Vencer a gula, queridos, não é só dizer não, mas dizer sim para as coisas certas. Eu quero mais de ti, Jesus. Me dê mais de ti. Deus nos chama para dizer sim ao seu banquete, queridos. Ele diz, desejai o leite espiritual sincero da palavra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, eu sou o pão da vida, vinde a mim e não tereis fome, João capítulo 6, versículo 35, provai e vede que o Senhor é bom, Salmo 34, versículo 8, venha todo aquele que tem sede, venha as águas, Isaías 55, versículo 1, Deus está aqui dizendo para nós, me ache doce, me ache saboroso, experimente de mim, da minha presença, e você vai viver. A única maneira de ser curado dos seus desejos desordenados é você se banquetear com a doçura de Jesus. Ser arrebatado por Cristo para que a sua fome seja satisfeita. Ser apaixonado por Ele. Somente quando o seu coração for ferido por Cristo, você vai ficar plenamente satisfeito. Porque fora de Cristo não há satisfação. Então venha a Jesus hoje. Venha a Cristo hoje. Queira Jesus hoje. Ele é melhor do que o sexo, que o dinheiro, que o poder, que a aprovação dos seus pais, dos seus amigos. Ele é melhor do que a falsa sensação de controle e segurança. Venha a Jesus hoje. A comunidade cristã é uma prova disso, queridos. Ou pelo menos deveria ser. Quando a gente está reunido, especialmente no momento da ceia, de uma forma que alguns podem até achar estranho, Jesus pede para que os seus discípulos lembrem-se dele nos atos físicos do comer e do beber. Está vendo esse pão? Isto é o meu corpo que é dado por vocês, que é partido por vocês. Está vendo esse cálice aqui? É o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue que é dado por vocês, que é vertido por vocês. Por que Jesus preferiu ser lembrado nessas coisas tão materiais assim, né? Ele podia ter lembrado a gente voando com os anjos, não sei. Por que ele preferiu isso? Por que ele não preferiu que a gente tivesse apenas algo intelectual, emocional? Por que ele não colocou isso só na nossa cabeça? Simplesmente porque ele nos criou o corpo e fez a gente para experimentar de sinais que são comuns. E esses sinais nos lembrassem do que ele fez acima de tudo. É por isso que nós nos reunimos para viver juntos, para cearmos juntos, e é aqui que os nossos desejos são calibrados pelo poder do Espírito Santo. E nós somos redirecionados a Ele novamente. É assim com todas as dádivas de Deus, queridos. Ele nos dá para que a gente possa olhar para Ele. A comida, queridos, é nos dada com um duplo propósito. Para sustento tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. A nossa comida deve ser um sinal que conforta a gente de que nós podemos confiar que Deus vai nos prover. É por isso que Ele nos ensinou a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nunca ignore uma realidade, queridos. Nunca ignore essa realidade ao olhar para suas mesas, ao olhar para as suas despensas, elas estando vazias ou elas não estando vazias. Nunca se esqueça que Deus alimentou o seu povo e alimenta o seu povo fisicamente para nos deixar espiritualmente famintos. Nós temos alimento na nossa mesa para, antes de tudo, lembrarmos da nossa fome aqui dentro. O que eu quero dizer, queridos, é que a nossa comida existe para, acima de tudo, desejarmos mais a Deus.
Deus nos chama para nos saborearmos o doce, o salgado, o bolo, a carne. Eu não sei qual é a sua comida preferida, a minha é batata, mas eu não sei qual é a sua. Para que nesse pequeno momento a gente possa transpor a alegria do nosso paladar aqui, ó, e o prazer do paladar da boca para o paladar da alma e dar graças a Deus, não apenas pelos simples prazeres da comida, queridos, mas pelos prazeres espirituais do que a comida é apenas um eco. Qual eco? Um eco de que Deus é melhor do que tudo. Um eco de que Deus é mais importante do que tudo. É isso que significa o jejum, por exemplo. E é por isso que o jejum é uma arma. Ele é uma arma porque você grita para si mesmo que Deus é mais importante do que a comida. Você é mais importante do que a comida, do que a fome física. O jejum é uma das manifestações da fome de Deus. E por fim, queridos, calibrar os desejos em Deus é a maneira pela qual aprendemos a viver no desejo santo de dar e renunciar. Reordenar os nossos anseios, os nossos afetos nos livra de criarmos hábitos de consumo excessivo, enquanto o reino de Deus está procurando avançar, a gente está gastando dinheiro com bobeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se realmente nós víssemos Deus, se realmente nós víssemos Cristo como nosso sustentador, o nosso pão verdadeiramente? Será que por algum momento, ao olhar para isso, nós deixaríamos nossas contas caras do Burger King e do McDonald's e olharíamos para o rosto daqueles que não têm nada o que comer? Será que nesse momento nós faríamos isso? Eu quero que você tenha um tempo para refletir em silêncio sobre tudo isso. É um mundo muito barulhento lá fora. Por isso que é necessário a gente parar e pensar onde realmente nós estamos, queridos. Você, meu querido, e eu precisamos de transformação interior. Precisamos ser transformados por dentro. Precisamos de alguém que venha e transforme nossos prazeres e os nossos anseios. E isso não vai ser feito se dermos vazão a eles. Como também não vai ser feito se nós tentarmos matá-los com a força do nosso próprio braço. Nós precisamos de alguém que venha e nos salve. E esse alguém é Jesus. Então, nesse momento, curva a sua cabeça. Reflita sobre as coisas que você tem desejado. Onde você tem colocado a sua ambição? O que você mais anseia? A sua escala de prioridades? O que consome o seu tempo? O que você mais quer? Pense naquilo que vem à sua cabeça, no que você mais tem desejado em seus momentos sozinho. É Jesus? Se não é, entregue-se a Jesus. Se entregue para Ele. Entregue quem você é, do jeito que você é. E você verá a sua alma sendo satisfeita nele e o seu vazio sendo preenchido por Ele.